Em 2017, um estranho objeto foi visto em nosso sistema solar. Ele tinha a forma de um tubo longo, semelhante a uma panqueca. Nenhum asteroide ou cometa conhecido que tenhamos visto tem essa aparência. Seu exterior também era peculiar, era pelo menos 10 vezes mais reflexivo do que a média das coisas que voam pelo espaço, e alguns dizem que tinha uma superfície semelhante a metal polido. Quando passou pelo Sol e saiu do nosso alcance, acelerou mais rápido do que a nossa gravidade poderia explicar. À primeira vista, parecia que essa coisa tinha um foguete amarrado em suas costas. Esse visitante incomum recebeu até um nome especial, Oumuamua. O nome vem do havaiano e significa batedor ou visitante de uma terra distante. E devido às suas características, os cientistas logo começaram a se perguntar se essa era finalmente uma visita de criaturas de outro mundo. Antes de se lançarem totalmente nas suposições de ficção científica, os astrônomos reuniram as informações sobre as quais tinham certeza. A começar pelo fato de que Oumuamua deve ter vindo de outro sistema solar. Deve ter havido algum evento infeliz em seu sistema natal que levou à sua ejeção. O que eles não sabiam era se tratava de um cometa ou de um asteroide. Ambos são objetos celestes que orbitam um Sol, mas têm composições e comportamentos distintos. Os cometas são compostos principalmente de gelo, poeira e material rochoso, geralmente chamados de bolas de neve sujas. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor faz com que o gelo se vaporize, liberando partículas de gás e poeira no espaço. Isso cria uma cauda brilhante que pode se estender por milhões de quilômetros. Os cometas geralmente têm órbitas elípticas, muitas vezes levando-os de regiões distantes do sistema solar para mais perto do Sol. Os asteroides, entretanto, são feitos principalmente de rocha e metal. Em nossa vizinhança, eles são remanescentes da formação inicial do sistema solar e são normalmente encontrados no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Ao contrário dos cometas, os asteroides não desenvolvem caudas quando se aproximam do Sol, pois não possuem gelo. Suas órbitas geralmente seguem trajetórias mais circulares em comparação com os cometas. De acordo com todos os relatos, o Oumuamua deveria ser um cometa, pois parece vir de um local diferente no universo. No entanto, ele não apresenta os sinais típicos de atividade cometária. Espere um minuto, eu estou fazendo um comentário sobre cometas? Ah, deixa pra lá. O Oumuamua não tem cauda e não expele gás ao passar. Já eu não sou bem assim. Apesar de se comportar como um cometa, ele se parece mais com um asteroide. Outra grande questão é como os cientistas conseguiram detectar o Oumuamua. Considerando a vastidão do espaço e do tempo na galáxia, isso é notável. As estrelas têm vida útil de milhões ou bilhões de anos, e a formação de um sistema solar leva centenas de milhões de anos. Mesmo os objetos mais rápidos levam dezenas de milhares de anos para viajar de uma estrela para outra. Em contrapartida, os seres humanos só observam os céus com telescópios há cerca de 400 anos, uma pequena fração do tempo cósmico, e foi somente nas últimas décadas ou mesmo anos que tivemos a tecnologia para detectar e rastrear objetos escuros e de movimento rápido. Ou rochas como essa são abundantes, ou tivemos uma sorte incrível em nossas detecções, ou ela simplesmente queria ser vista. Outra pergunta que foi feita foi de onde esses objetos poderiam vir. É altamente improvável que Oumuamua tenha vindo de um sistema solar maduro e estável. Isso se deve ao fato de que tais sistemas não ejetam material suficiente para preencher a galáxia. Ocasionalmente, uma rocha aleatória pode ser arremessada para fora, mas raramente pode viajar tão longe. Os sistemas jovens, entretanto, agem de forma diferente. Nesses ambientes caóticos, colisões, fusões e migrações estão acontecendo por toda parte. Muitas rochas minúsculas vagam por aí, candidatas perfeitas para serem ejetadas. O sistema solar que expulsou Oumuamua deve ter tido um planeta semelhante a Júpiter. Seu tamanho maciço e sua gravidade poderiam influenciar outros objetos no sistema, causando possíveis ejeções. Mas nem todos os sistemas solares desenvolvem planetas do tamanho de Júpiter. Muitas vezes, planetas enormes acabam perto de suas estrelas, tornando-se versões mais quentes de Júpiter. Esses planetas, que orbitam confortavelmente um Sol, têm menos probabilidade de ejetar detritos. Os planetas semelhantes a Netuno também podem ter um papel importante. Embora não sejam tão maciços quanto Júpiter, eles tendem a chamar as regiões externas dos sistemas solares de seu lar. Nosso sistema solar tem o cinturão de Kuiper, um reservatório de cometas em seus limites externos. Durante os estágios iniciais de um sistema solar, são comuns as interações entre planetas semelhantes a Netuno e detritos. No entanto, encontrar planetas semelhantes a Netuno em outros sistemas tem sido um desafio.
Nossos métodos de detecção de exoplanetas funcionam melhor para objetos maciços próximos de suas estrelas, o que dificulta a detecção de homólogos de Netuno mais distantes. Oumuamua também estava ligado a uma teoria peculiar sobre como a vida surgiu no universo, a panspermia. É uma hipótese que sugere que a vida existe em todo o universo e pode ser distribuída entre os planetas por vários meios, como asteroides, cometas e até mesmo naves espaciais. Ela diz que a vida deve ter se originado em um local do universo e depois se espalhado para outros corpos celestes. Os adeptos da teoria da panspermia sugeriram que esses objetos interestelares poderiam transportar micróbios minúsculos, os blocos de construção da vida entre sistemas estelares. Se esses objetos impactassem um planeta ou uma lua, eles poderiam transferir esses materiais e semear vida no corpo celeste. Por enquanto, não há evidências que sustentem a ideia de que esse cometa em particular tenha transportado vida entre sistemas estelares. Após anos de pesquisa, o consenso geral foi que o Oumuamua era de fato um cometa. A razão pela qual ele se move de forma estranha é o fato de que ele pode ter hidrogênio congelado em sua superfície, que reage quando tocado pela luz solar. Quanto mais próximo do nosso Sol, mais rápido ele se tornava, liberando esse hidrogênio e também mudando sua trajetória pelo nosso sistema solar. Sua cor também apoia essa teoria. Ela é vermelha, o que pode significar que ele foi atingido por raios cósmicos por um longo período. Quanto mais tempo ele foi atingido por esses raios, mais hidrogênio ele acumulou no processo. Mas como não podem ter certeza absoluta, os astrônomos têm um plano para seguir esse visitante. Uma ideia é enviar uma missão para verificá-lo. Ele já está muito longe de nós, mas talvez ainda não seja tarde demais. Talvez possamos enviar uma sonda com rapidez suficiente para alcançar o cometa. O plano foi batizado de Projeto Lyra e tem como objetivo usar a órbita da Terra e a de Júpiter para lançar uma sonda longe o suficiente para alcançar Oumuamua. Se funcionar, será o dispositivo espacial mais rápido que já enviamos ao universo. Uma possível trajetória da sonda espacial envolve o uso da atração gravitacional do nosso planeta e de Júpiter como um efeito de laço, mas não o Ted Lasso. A sonda sairá do nosso planeta e entrará novamente na órbita da Terra antes de ser enviada para encontrar a atração de Júpiter. Ela será enviada de volta para perto do nosso planeta uma segunda vez, onde será ejetada com força suficiente para atingir o cometa. O Projeto Lyra também tem o objetivo de seguir um segundo visitante distante, chamado Borisov. Esse foi descoberto por um astrônomo amador e agora leva o seu nome. O que é interessante sobre ele é que, ele é impecável. Semelhante à nossa experiência com o Oumuamua, também não vimos nada parecido com o Borisov antes. Estudos da luz proveniente de sua nuvem de poeira e gás mostram que ela é muito limpa em comparação com outros objetos espaciais. Depois que foi notado pela primeira vez em agosto de 2019, os astrônomos estudaram sua trajetória através do nosso sistema solar e concluíram que ele também vinha de outra estrela. Mas Borisov nos deu mais tempo para estudá-lo porque o avistamos mais cedo em sua jornada por nossa vizinhança. Os pesquisadores usaram telescópios avançados para observar a poeira que se desprende de Borisov. Eles descobriram que ele está lançando mais de 181 quilos de poeira a cada segundo. Eles também descobriram que o Borisov tem mais monóxido de carbono do que os cometas do nosso sistema solar normalmente têm. Mas a quantidade não é a mesma em todos os lugares do cometa. Isso nos diz que o objeto espacial provavelmente começou a se formar perto de sua estrela natal antes de se afastar, talvez por causa de planetas maiores em seu sistema. A luz do Borisov é muito mais polarizada do que a luz de outros cometas que já vimos, e sua nuvem é muito suave. Isso nos diz que o Borisov nunca interagiu com outra estrela. Imagine um ser tão poderoso que pode sugar galáxias inteiras, tão misterioso que é invisível a olho nu e tão impressionante que dobra a própria estrutura do espaço e do tempo à sua vontade. Sim, conheça minha mãe. Tô brincando. Na verdade, conheça o super-herói definitivo do universo, a Estrela Buraco Negro. O que é e como funciona? Vamos descobrir. O universo é repleto de maravilhas, e a Estrela Buraco Negro é uma das mais impressionantes. É uma força supermassiva que pode distorcer as leis da física e um verdadeiro enigma a ser desvendado pelos cientistas. Não é de se admirar que os escritores de ficção científica as consideram tão cativantes. Uma estrela buraco negro, também conhecida como quase-estrela, é um tipo hipotético de estrela extremamente maciça e luminosa que pode ter existido no início da história do universo.
prevê-se que elas sejam tão luminosas quanto uma pequena galáxia, mas, diferentemente das estrelas modernas, elas não eram alimentadas por fusão nuclear em seus núcleos. A energia de uma quase-estrela viria de matéria que cairia em um buraco negro em seu núcleo. E sim, assim como um buraco negro normal, essas estrelas têm o poder de sugar tudo e qualquer coisa que se aproxime demais, incluindo estrelas, poeira e até mesmo galáxias inteiras. Mas como é possível que a estrela nasça de um buraco negro? E além disso, como elas coexistem juntos? Bom, primeiro vamos discutir como surgem os buracos negros em geral. Tudo começa com uma estrela supermassiva, que é pelo menos algumas vezes mais massiva do que o nosso próprio Sol. Essa estrela gigante queima de forma intensa e quente, brilhando com a luz de 1 milhão de sóis. Mas por fim, ela fica sem combustível e seu destino é selado. Quando sua vida útil chega ao fim, ela faz um último e massivo boom. Uma explosão tão poderosa que pode ofuscar uma galáxia inteira. Essa explosão é chamada de supernova. Durante esse boom, as camadas externas da estrela voam para longe, enquanto o núcleo é esmagado por sua própria gravidade. Se o núcleo esmagado for pesado o suficiente, ele pode continuar sendo esmagado até se tornar um buraco negro. E, sem mais nem menos, nasce um buraco negro. Nem tente colocar fraldas nessa coisa. Agora, esse monstro cósmico bebê pode continuar a crescer, engolindo qualquer coisa que se aproxime demais, inclusive estrelas, poeira e até galáxias inteiras. Isso é basicamente o que está acontecendo agora em nosso universo com as estrelas supermassivas. Mas e as quase-estrelas? A formação de uma quase-estrela só poderia ocorrer no início do desenvolvimento do universo, antes que o hidrogênio e o hélio fossem contaminados por elementos mais pesados. E por causa disso, as quase-estrelas têm uma característica importante. Elas são gigantes, tão enormes que é literalmente impossível imaginar. Elas podem fazer com que até mesmo as maiores estrelas modernas conhecidas, como a VY Canis Majoris e a Stephenson 218, pareçam pequenas. Não é de se admirar que elas sejam tão assustadoras. Elas nasceram de protoestrelas, uma das primeiras estrelas do universo, as tataravós de, você sabe, tudo. Imagine agora uma protoestrela tão maciça que seu núcleo colapsa em um buraco negro, exatamente como descrevemos anteriormente. Mas a principal diferença é que em uma supernova comum, as camadas externas da estrela são levadas pela energia liberada durante o boom. Enquanto isso, em uma quase-estrela, essas camadas externas são maciças o suficiente para absorver a energia sem serem levadas pelo vento. O que obtemos no final? Uma estrela com um buraco negro em seu núcleo que pesa de 1000 a 10.000 massas solares. Essa quase-estrela é cerca de 14.000 vezes maior do que o nosso Sol, o que a torna maior do que qualquer outra estrela que conhecemos hoje. Esses titãs celestiais têm algumas propriedades bem malucas. Quando um buraco negro é formado no centro de uma protoestrela gigante, ele começa a liberar uma tonelada de energia. Essa energia ajuda a equilibrar a força da gravidade, tornando-a uma espécie de estrela gigante baseada em fusão. Elas seriam tão brilhantes que cada uma delas pareceria uma pequena galáxia. As quase-estrelas teriam uma vida útil bem curta, em torno de 7 milhões de anos. Apenas para comparação, o nosso Sol tem cerca de 4,5 bilhões de anos e está apenas na metade de sua vida útil. Mas, de qualquer forma, durante esse curto período, o buraco negro no centro cresceria até atingir cerca de 1000 a 10.000 vezes o tamanho do nosso Sol. Acredita-se que as quase-estrelas também sejam super quentes, com temperaturas que chegam a mais de 9.700 graus Celsius. Mas à medida que uma quase-estrela envelhece, ela começa a esfriar e suas camadas externas tornam-se transparentes. Eventualmente, ela esfria a uma temperatura de 3.700 graus Celsius, e nesse ponto, a quase-estrela está condenada. Ela não consegue sobreviver a essa temperatura, portanto, ela se dissipa, deixando para trás um buraco negro de massa intermediária. Infelizmente, no momento, não há evidências observacionais da existência de quase-estrelas. Isso se deve ao fato de que se acredita que elas só existiram há muito, muito tempo. Elas podem ter sido estrelas muito maciças da população terceira, que são extremamente raras e difíceis de detectar. Também é muito improvável que alguma delas ainda exista hoje, devido ao seu tempo de vida muito curto, apenas 7 milhões de anos. Então, por que os cientistas acreditam que as quase-estrelas poderiam ter existido? Porque eles estão procurando maneiras de explicar como os buracos negros supermassivos se formaram tão cedo na história do universo. Eles são encontrados no centro da maioria das galáxias.
Mas como esses monstros podem ter se formado tão rapidamente? Afinal de contas, leva muito tempo para que pequenos buracos negros se transformem em buracos negros supermassivos. É aí que entra a ideia das quase-estrelas. Essas estrelas não são apenas forças destrutivas da natureza. Elas são como os faixas pretas na arte marcial da gravidade. Elas podem dobrar e torcer qualquer coisa à sua vontade. É por isso que essas estrelas, se realmente existiram, desempenharam um papel crucial na evolução das galáxias. Elas devem ter sido fundamentais na formação do universo como o conhecemos. Portanto, esses buracos negros de tamanho intermediário que elas deixaram para trás poderiam eventualmente se transformar em buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. Mas ainda não conseguimos resolver esse mistério cósmico. A detecção e o estudo de estrelas buraco negro é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, só que em vez de uma agulha, é um objeto invisível e misterioso, e em vez de um palheiro, é a vasta extensão do espaço. Mas com a ajuda de uma tecnologia muito legal e muita inteligência, os cientistas estão chegando perto de descobrir os segredos desses gigantes celestes. Aqui estão algumas coisas que podem nos ajudar nessa pesquisa. Em primeiro lugar, as ondas gravitacionais. Elas são como ondulações no tecido do espaço-tempo causadas pelo movimento de objetos maciços. Albert Einstein as previu no século XX, mas elas foram finalmente detectadas apenas em 2015. Nós as detectamos ao observar a colisão de dois buracos negros. Essa descoberta confirmou que os buracos negros podem se fundir e que eles são uma fonte poderosa de ondas gravitacionais. Os cientistas acreditam que, ao estudar essas ondas, eles poderão aprender mais sobre como os buracos negros se formam e crescem. No momento, eles usam a sonda espacial LISA para estudá-los. Ao combinar as informações da LISA com outras observações, os cientistas esperam aprender mais sobre esses objetos celestes aterrorizantes. Também podemos tentar detectar quase-estrelas observando os efeitos de sua gravidade em objetos próximos. É como tentar identificar um criminoso por suas impressões digitais. Por exemplo, se um buraco negro estiver localizado próximo a uma estrela, os cientistas podem observar a luz da estrela sendo distorcida à medida que é puxada em direção ao buraco negro. E, é claro, podemos usar nossas tecnologias, como os telescópios de raios-x, infravermelho e rádio. Isso nos permite estudar os buracos negros de várias maneiras e em diferentes estágios de suas vidas. Em outras palavras, os cientistas estão trabalhando arduamente para descobrir os segredos desses gigantes celestiais. Desenvolvemos novos telescópios, procuramos buracos negros primordiais e tentamos entender a conexão entre as estrelas de buracos negros e a matéria escura. E estamos fazendo algumas descobertas incríveis, assim como com as ondas gravitacionais. Todas essas coisas nos deixarão mais próximos de descobrir os segredos das quase-estrelas. E quando descobrirmos a verdade sobre elas, isso se tornará uma nova página em nossa história científica. Existem monstros espaciais na vida real? Bem, é claro que não existem bestas enormes feitas de estrelas que estejam voando pelo universo. Entretanto, há algumas coisas no espaço que realmente nos lembram coisas de nossos pesadelos. A primeira é a Nebulosa da Águia, também conhecida como Messier 16, uma maravilha localizada na constelação de Serpente. Essa nebulosa deslumbrante foi descoberta no século 17 e ganhou seu apelido devido às impressões visuais que cria. Se você olhar para ela, verá que se assemelha a uma águia gigante voando pelo universo. É um aglomerado estelar jovem. Localizada muito longe, a cerca de 5.700 anos-luz de distância da Terra, a nebulosa da Águia abrange uma região de cerca de 70 por 50 anos-luz de tamanho. Para efeito de comparação, todo o nosso sistema solar tem apenas 2 anos-luz de comprimento, sendo que a distância entre o Sol e Plutão é de apenas 5 horas-luz. Essa enorme nebulosa abriga mais de 8.000 estrelas. Uma delas é especialmente brilhante. É uma dupla de estrelas maciças, uma delas cerca de 80 vezes mais pesada que o nosso Sol. E a nebulosa está ativamente criando novas estrelas. Todos os dias, gás e poeira são comprimidos pela intensa radiação e pelos ventos estelares de estrelas quentes e maciças dentro do aglomerado, o que desencadeia o nascimento de novas estrelas. E finalmente, no coração dessa nebulosa estão os icônicos pilares da criação, que são vastas colunas de poeira e gás vistas em tons de azul, vermelho e verde. Elas servem como berçários estelares ativos. As nuvens escuras se juntam lentamente para dar origem às estrelas do futuro, moldando os materiais ricos e complicados encontrados no universo.
Os pilares da criação se estendem por cerca de 4 a 5 anos-luz, ou seja, cerca de 2 vezes o tamanho de todo o nosso sistema solar. A nebulosa da Águia é extremamente interessante para os astrônomos. É um lugar maravilhoso para estudarmos o nascimento e a evolução das estrelas. A grandiosidade desse lugar é incrível. Entretanto, ela é mais fascinante do que assustadora, ao contrário dos monstros a seguir. Quasares. Potências cativantes alimentadas por buracos negros supermassivos no coração das galáxias. Esses buracos negros têm milhões a bilhões de vezes a massa do Sol. A matéria entra em espiral neles, formando um disco de acreção luminoso. A gravidade interna gera energia intensa em todo o espectro, fazendo com que os quasares brilhem intensamente. Às vezes, eles podem até mesmo ofuscar galáxias inteiras. Esses monstros cósmicos têm intrigado os astrônomos há anos. Os quasares têm a aparência de estrelas comuns, mas possuem níveis incomparáveis de energia. Seu nome vem de Quasi-Stellar Radio Sources, fontes de rádio quasi-estelares. Eles irradiam em todo o espectro, ondas de rádio, luz visível, luz ultravioleta, raios X e raios gama. Captamos seus sinais há muitos anos, mas só os vislumbramos pela primeira vez na década de 60. Os quasares são um dos objetos mais antigos do nosso universo. Sua luz, viajando bilhões de anos-luz, nos ajuda a aprender mais sobre os primórdios do universo, quando esses monstros eram abundantes. Eles foram se apagando gradualmente com o passar do tempo, de modo que só podemos imaginar como eram brilhantes naquela época. Um dos mais icônicos deles é o Quasar Colossus. Não se trata de um monstro, mas de um grupo gigante de 73 quasares. Juntos, eles se estendem por 4 bilhões de anos-luz e ofuscam o equivalente a 100 Via-Lácteas. Algo assim é impossível de a gente imaginar. Nosso próximo monstro é chamado de pulsar. Quando uma grande estrela esgota seu combustível, ela explode. O que fica para trás depois disso é uma estrela de nêutrons, que tem uma massa várias vezes maior que a do nosso Sol, mas amontoada em uma esfera tão pequena quanto uma cidade. Elas são super densas. Às vezes, ela se une a algum amigo, como uma estrela companheira. Se a companheira compartilhar seu material com a estrela de nêutrons, as coisas podem ficar um tanto malucas. O material extra pode fazer com que a estrela de nêutrons entre em colapso, tornando-a ainda mais densa. Nesse caso, ela se transformaria em uma chamada estrela de quarks. Mas se isso não acontecer, a estrela de nêutrons segue um caminho diferente. Essa imensa densidade significa que os prótons e elétrons da estrela colapsam uns nos outros, formando um mar de nêutrons, que são partículas sem carga elétrica. É nesse momento que nascem os chamados pulsares. Os pulsares têm um incrível talento magnético. Essas estrelas possuem campos magnéticos trilhões de vezes mais potentes do que os da Terra. A diversão começa quando esses pulsares supermagnetizados começam a girar. Não se trata de um giro tranquilo. Os pulsares podem girar centenas de vezes por segundo. Eles são os objetos mais rápidos de todo o universo. À medida que o pulsar gira, dispara feixes de radiação eletromagnética. Esses feixes agem como faróis, varrendo o universo a cada rotação. Se a Terra estiver no caminho de um desses feixes, os astrônomos detectam pulsos de radiação. É daí que vem o nome pulsar. Tem alguém intimamente relacionado aos pulsares, as estrelas zumbis. Às vezes, mesmo depois que a estrela chega ao fim de sua vida e se transforma em supernova, ela não desaparece completamente. Alguma matéria pode permanecer, nesse caso ela se transforma em um zumbi celestial. Essas estrelas zumbis geralmente aparecem em pares, com uma estrela cedendo a sua companheira menor. Ela age como um vampiro, alimentando-se de outras estrelas próximas. Ela bebe hidrogênio para voltar à vida. Quando atinge o tamanho de um planeta, ela explode em uma supernova brilhante novamente, destruindo a estrela da qual se alimentou. As estrelas zumbis não são comedoras exigentes, elas vão além de devorar estrelas. Uma delas está localizada na constelação de Virgem e não se limita a mastigar estrelas, ela devora a energia e os materiais de seus planetas. E assim como os zumbis de verdade, estão sempre em movimento para encontrar mais comida. Essas estrelas viajam pelas galáxias. Recentemente encontramos outra delas em uma galáxia distante. Ela vem viajando e evoluindo ao longo dos anos, ficando mais brilhante. E esse espetáculo começou há milhões de anos, na era dos dinossauros.
Estudá-las pode nos ajudar a entender melhor como os objetos espaciais funcionam em condições extremas. Também nos ajuda a revelar segredos sobre partículas fundamentais e a explorar a física de restos estelares superdensos. Agora que já conhecemos os zumbis, há também os vampiros cósmicos. As estrelas retardatárias azuis desafiam o envelhecimento, sugando a vida de suas vizinhas. Por causa disso, elas parecem mais jovens e mais azuis do que suas companheiras velhinhas, confundindo os pobres astrônomos sobre sua verdadeira idade. Os cientistas estudaram 21 estrelas retardatárias azuis em um aglomerado de estrelas distante, com 7 bilhões de anos. Foi então que eles fizeram uma descoberta. Eles presumiram que isso se devia a fusões ou colisões. Mas aí, os cientistas revelaram que essas estrelas sorrateiras eram ladrões que se alimentavam de estrelas próximas para permanecerem eternamente jovens. Embora essa descoberta explique a maioria das retardatárias azuis, algumas permanecem um mistério. Isso significa que é provável que tenham origens variadas. Os pesquisadores planejam usar o telescópio espacial Hubble para detectar suas companheiras ocultas e aprender mais sobre elas no futuro. Nosso último monstro é um Leviatã elétrico. Em novembro de 2011, os astrônomos encontraram um jato colossal saindo de uma galáxia com um nome engraçado, 3C303. Ela está a 2 bilhões de anos-luz de distância. O que tornou essa descoberta realmente eletrizante foi a corrente elétrica que o jato carregava, insanos 1 quintilhão de amperes. Para efeito de comparação, uma lâmpada comum mal consegue atingir 1 ampere. Isso é equivalente a 1 trilhão de raios. Esse jato, alimentado por um buraco negro supermassivo no núcleo da galáxia, estendeu-se por 150 mil anos-luz, ultrapassando a extensão da Via Láctea. Essa galáxia tênue, observada pela primeira vez nos anos 80, ficou escondida de nós por muito tempo. Só a descobrimos graças à captura de diferentes comprimentos de onda. Normalmente, os jatos emergem de galáxias com buracos negros supermassivos ativos. Apenas cerca de 10% apresentam jatos visíveis de matéria. O segredo da corrente recorde dessa pequena galáxia está na hiperatividade de seu buraco negro. Esse buraco negro cria um campo magnético super robusto, que cria esse Leviatã da eletricidade. Assim, não apenas encontramos a maior corrente elétrica do universo, mas também tivemos uma rara oportunidade de estudar um desses grandes jatos. Os cientistas continuam aprimorando seus equipamentos para estudá-los com mais detalhes, para que possamos aprender mais sobre eles no futuro. Uma parede de fogo se espalha em torno do epicentro do impacto, queimando tudo em seu caminho. As ondas levantadas pela explosão cobrem grandes cidades, e os terremotos são tão fortes que arranha-céus gigantes caem como se fossem um castelo de cartas. Essas são as possíveis consequências da colisão com o primeiro objeto interestelar da história a visitar o nosso sistema solar. Nós o descobrimos em 2017, mas ainda não temos certeza do que é. Um asteroide, um cometa ou uma nave espacial de alguma outra civilização. Até agora, os cientistas o chamaram de Oumuamua. Soa como uma vaca havaiana. Seja o que for, sua velocidade é muito maior do que a dos outros asteroides, cerca de 87 km por segundo. Nessa velocidade, você poderia cruzar os Estados Unidos de costa a costa em menos de 3 minutos. Portanto, esse asteroide pode viajar da Terra ao Sol em cerca de 2 meses. Em comparação, nossos foguetes podem viajar a até 27 mil km por hora. A mesma viagem pelos Estados Unidos levaria cerca de 9 minutos. Assim, muitos cientistas especulam que este é um objeto artificial criado por uma civilização muito avançada. Certo, a forma do objeto corrobora essa teoria. Ele é longo e estreito e lembra uma nave espacial. Tem cerca de 800 metros de comprimento, muito maior que a Torre Eiffel. Os cientistas decidiram ver se o Oumuamua era realmente uma nave espacial e apontaram alguns radiotelescópios para ele. Se a civilização naquela nave tivesse usado comunicações ou nos examinado com sua tecnologia, saberíamos disso. Mas o silêncio foi total, mais ou menos assim. Nenhuma única onda de rádio. Mas isso não refuta a teoria da civilização do espaço sideral. Para ter certeza, decidimos determinar o peso do objeto. Para fazer isso, usamos luz, mais precisamente seu reflexo. Veja, diferentes materiais refletem a luz de maneira diferente. Pegamos uma pedra negra desconhecida, por exemplo. Ela absorve quase toda a luz, refletindo quase nada. Confere-se o catálogo. É carvão. Sabendo o tamanho e o material do objeto, podemos determinar o seu peso. Portanto, precisamos ver quanta luz esse objeto reflete.
E quando os cientistas apontaram seus telescópios para Oumuamua, descobriram que ele reflete cores que combinam com o ferro e também com algumas rochas sólidas. E Oumuamua estava piscando o tempo todo, um flash brilhante. Em seguida, ele desvanecia lentamente e depois começava a brilhar novamente. Isso significa que ele estava girando, e não estava girando em torno de seu eixo como uma flecha, girava caoticamente, movendo suas bordas para cima e para baixo. Qualquer objeto artificial ou nave espacial teria sido dilacerado devido à sobrecarga, mas Oumuamua ainda está intacto. Isso significa que ele é feito de materiais super duros que evitam que ele se desintegre. E não é oco como uma nave espacial, é um corpo sólido. Ei, como eu. A velocidade surpreendente desse objeto o torna bastante misterioso. Alguns cometas podem ter a mesma velocidade ou até mais alta, mas eles também têm uma espécie de efeito de foguete. Então, quando a espaçonave parte da plataforma de lançamento, você vê o fogo saindo de seus motores. A cada segundo, o foguete mistura combustível com oxigênio, inflamando-os e ejetando-os a uma velocidade tremenda. De acordo com as leis da física, isso é como empurrar uma parede. O foguete meio que salta com os gases de combustão que emite. É assim que o foguete cria impulso e acelera. Os cometas funcionam segundo um princípio semelhante. Os raios do Sol atingem a superfície do cometa. Elementos leves como o gelo começam a evaporar. Esse gás vai para um lado, o cometa vai para o outro. Assim como um foguete, o cometa está empurrando o gás em evaporação e acelerando. Este gás também forma a longa cauda do cometa. É como se a rocha maciça estivesse arrastando todo esse gás para trás. Ou é como um carro puxando o ar quando vai em alta velocidade. Mas Oumuamua não é um cometa e não tem o mesmo efeito de foguete que um cometa. Então, ele não poderia ter acelerado até essa velocidade. Mas alguns cientistas acreditam que o Oumuamua costumava ter cauda. Embora o tenhamos descoberto em 2017, ele entrou em nosso sistema solar em 1995 e foi atingido pelos raios solares ainda naquela época. Quando o descobrimos, ele já havia perdido cerca de 95% da sua massa. Simplesmente evaporou. Outros cientistas acreditam que Oumuamua obteve essa velocidade durante seu nascimento em algum lugar distante em outro sistema estelar ou nebulosa. Talvez tenha sido uma colisão dramática de algum exoplaneta com outro objeto cósmico. A energia explosiva colossal da colisão jogou o fragmento alongado no espaço sideral. Ou pode ter sido uma explosão de supernova. Quando uma estrela chega ao fim de sua vida, ela se torna uma gigante vermelha. É uma versão inflada da estrela, centenas de vezes maior. Então, ela encolhe e explode com uma força tremenda. As ondas de explosão podem viajar muitos anos-luz de distância do epicentro, e é um dos eventos mais brilhantes do universo. Portanto, a supernova pode ter despedaçado algum exoplaneta. Um deles, Oumuamua, ganhou muita energia e velocidade e começou sua longa jornada em direção à Terra. Isso pode explicar por que Oumuamua gira tão descontroladamente. Mas recentemente, cientistas publicaram uma teoria em que Oumuamua pode ser um bloco gigante de gelo. O gelo com o qual estamos acostumados é água, H2O, mas no Oumuamua pode ser gelo de nitrogênio, N2. Pode ter permanecido intacto no sistema interestelar por 500 milhões de anos. E quando chegou ao nosso sistema solar, o gelo de nitrogênio poderia ter refletido 2/3 dos raios solares. Portanto, não esquentou tanto. Isso explica por que Oumuamua não tem cauda. O mesmo gelo de nitrogênio pode ser encontrado em Plutão, bem como em Tritão, uma das luas de Netuno. Então, Oumuamua viria de um exoplaneta gelado semelhante, mas só podemos ter certeza enviando uma sonda espacial até ele. Os cientistas bolaram um plano para isso, chamado Projeto Lyra. O problema é que Oumuamua está deixando nosso sistema solar em velocidades tremendas, muito mais rápido do que nossos foguetes podem voar. E precisamos alcançar essa rocha espacial o mais rápido possível, antes que ela se afaste demais. Para fazer isso, podemos usar uma manobra de gravidade. Primeiro, a sonda espacial sobrevoa Júpiter, passa perto de Júpiter para aproveitar sua gravidade e acelerar. Depois disso, a sonda irá em direção ao Sol. Voará ao redor dele o mais próximo possível para disparar como uma catapulta em direção à rocha espacial. A segunda opção para alcançar o asteroide é usar microsondas. Temos que lançar cerca de 1000 delas em órbita. Elas não devem ser mais pesadas que um fósforo. Cada uma terá uma vela leve do tamanho de um ringue de boxe. Em seguida, focalizaremos um poderoso feixe de laser do solo para essa vela. Isso nos permitirá acelerar a sonda a cerca de 20% da velocidade da luz.
Não deve ir muito rápido para não voar além do asteroide. Deve ser capaz de entrar em sua órbita ou pousar nele. Mas se formos muito lentos, Oumuamua deixará nosso sistema solar antes que possamos alcançá-lo. Será uma ótima experiência, porque no futuro poderemos usar esses asteroides como um táxi espacial. Tudo o que precisamos fazer é entrar na órbita de tal asteroide interestelar ou mesmo pousar nele. Então, continuaríamos nos movendo através do espaço a velocidades incríveis, sem usar nenhum combustível. Essa seria uma ótima opção para viajar longas distâncias, ou para entregar suprimentos a outros sistemas estelares. Então por que devemos ter medo de tais objetos? Uma colisão com um asteroide do tamanho do Oumuamua pode destruir um estado inteiro. Se acertasse em algum lugar do oceano, poderia causar ondas mais altas do que nossos arranha-céus. Os cientistas estão ansiosos para encontrar maneiras de nos proteger contra esses objetos. Se detectarmos um objeto potencialmente perigoso, podemos enviar uma nave espacial em direção a ele. Pé na tábua! A espaçonave terá que colidir com o asteroide em um ângulo capaz de mover sua trajetória um pouco. Movê-lo muito em uma escala cósmica mudaria dramaticamente o destino final do asteroide, e só precisamos fazê-lo passar pelo nosso planeta. Também podemos criar uma explosão controlada na rocha. Isso se baseia no mesmo princípio. A força da explosão teria que mudar ligeiramente a trajetória do asteroide, ou quebrar uma rocha gigante em pedaços menores. Asteroides com até 25 metros de largura queimariam completamente em nossa atmosfera devido ao atrito com o ar. Rochas entre 25 e 800 metros de tamanho podem não queimar completamente e causar danos locais. Qualquer coisa maior é considerada muito perigosa. Pense nisso. O método tradicional de ficção científica é colocar motores de foguete no asteroide. E então, podemos não apenas mudar a trajetória da rocha espacial, mas também controlá-la. E podemos usá-la contra outros asteroides. Seria algo como uma sinuca espacial. Quando os astrônomos começaram um projeto que foi organizado para criar um mapa 3D detalhado da nossa galáxia, eles não esperavam encontrar nada surpreendente. Mas foi exatamente isso que aconteceu. No início daquele ano, a cientista de Harvard, doutora Anna Bonaca, notou uma estranha perturbação nos fluxos estelares de nossa galáxia. Um fluxo estelar é uma linha de estrelas que se movem juntas através das galáxias. Desse que estamos falando é chamado GD1 e se estende em uma linha impressionante pelo nosso céu. Esse fluxo costumava ser uma linha coesa, esticada pela gravidade de nossa galáxia. Um dia, a doutora Bonaca percebeu nele uma lacuna, que tinha uma estranha borda irregular. Na verdade, parecia que algo assustadoramente grande havia mergulhado recentemente no fluxo estelar. A força da gravidade deste objeto era tão grande que ele conseguiu arrastar estrelas pelo seu rastro. O mais chocante foi que os telescópios simplesmente não conseguiram encontrar a fonte dos danos. Mas então, o que poderia ser esse projétil invisível? Uma teoria sugere que seja uma estrela perdida, mas, de acordo com a doutora Bonaca, o buraco é muito maior do que qualquer estrela existente. Teria que ser 1 milhão de vezes mais massiva que o nosso Sol. Ok, mas e se o buraco na Via Láctea foi rasgado por um buraco negro supermassivo, como o que existe no centro da nossa galáxia? Se esses dois buracos negros se aproximassem demais, eles não seriam capazes de escapar da gravidade um do outro. Uma colisão seria inevitável. Então, o mais forte dos dois buracos consumiria o mais fraco, e um buraco negro enorme e superpoderoso surgiria. Mas as pessoas ainda não testemunharam uma colisão de buracos negros. Além disso, os cientistas não conseguem prever as consequências dessa fusão, embora tenham simulado em computadores superpotentes. O único fato óbvio é que isso produziria quantidades incríveis de energia. Ondas enormes viajariam por todo o universo, fatalmente atingindo nosso planeta. Então, novamente, dois buracos negros em uma galáxia podem se recusar a se fundir. Imagine o seguinte: um supermassivo com centenas de milhões de vezes a massa do Sol está girando no centro da Via Láctea a uma velocidade fenomenal. Outro buraco negro girando se aproxima. O que você acha que acontecerá? Certo, um deles, provavelmente o intruso, será expulso e arremessado para longe, como um frisbee voando pelo espaço. E quem pode garantir que ele não viria em direção à Terra? Felizmente para nós, não há buracos negros supermassivos nas proximidades. Então essa teoria falha em explicar o misterioso fenômeno testemunhado. A doutora Bonaca ainda não descarta a possibilidade de o intruso ser algum tipo de objeto luminoso semelhante a uma estrela. Depois de abrir um buraco na Via Láctea,
ele pode estar se escondendo em algum lugar da galáxia. Mas, novamente, parece altamente improvável devido ao enorme tamanho do objeto. Quer dizer, estamos falando de 30 a 65 anos-luz de diâmetro. Em qualquer caso, é difícil prever onde ele foi parar se era um objeto luminoso. O intruso poderia estar se movendo a uma velocidade incrivelmente alta e não precisaria ser muito grande para abrir um buraco no fluxo estelar. Ou poderia estar se movendo mais devagar, mas muito pesadamente. No entanto, os astrônomos não sabem qual opção ocorreu. Por isso, é quase impossível prever seu destino. Um grupo de exploradores subaquáticos descobriu algo misterioso em junho de 2011. Era uma coisa estranha repousando nas profundezas das águas geladas do Golfo de Bótnia, na região do Mar Báltico. A anomalia do Mar Báltico, uma coisa com formato estranho, 64 metros de comprimento e 8 metros de altura, foi descoberta a 90 metros abaixo da superfície usando o sonar do Ocean X. A equipe afirmou que o equipamento elétrico deles parou de funcionar quando chegaram a 200 metros do objeto misterioso. Qualquer coisa elétrica que fosse levada para perto simplesmente parava de funcionar no local. Afastando-se dela, os eletrônicos funcionavam novamente. Permanece um mistério, mas essa forma única leva a muitas suposições de que poderia ser parte de uma antiga cidade submersa como Atlântida, ou até mesmo um objeto misterioso do espaço sideral que atravessou o gelo em algum período. Os cientistas estudaram amostras coletadas nos arredores do local e supuseram que poderia ser um simples depósito glacial saído das geleiras em movimento durante uma das eras glaciais. A anomalia é apenas um local que ficou sem ser perturbado por milhares de anos. Ela ainda não foi explorada o suficiente para se obter uma resposta definitiva. No extremo sul do Japão encontra-se a formação Yonaguni. Um mergulhador local notou essas formações pela primeira vez em 1986, enquanto procurava por novos locais de mergulho para turistas. Quando viu os grandes degraus que se assemelhavam a uma pirâmide, presumiu que devia ter descoberto uma cidade subaquática. Os arqueólogos acreditam que as estruturas pertencem a uma civilização há muito esquecida, assim como Atlântida, que desapareceu sob as ondas há milhares de anos. Estruturas no interior da pirâmide, que lembram construções em pedra, como em castelos e arenas, são ligadas por ruelas com o que parecem ser grandes paredes em todo o redor. As marcas na pedra mostram o trabalho dos pedreiros com faces apagadas e rochas esculpidas em forma de animais. Mas outros especialistas dizem que a simetria das rochas não é tão perfeita como relatado e que parece ser uma rocha sólida em vez de blocos esculpidos. Para eles, é apenas uma coincidência. A pesquisa está em andamento para determinar se é realmente uma civilização perdida ou apenas a natureza se divertindo um pouco. O Lincoln Memorial é gigantesco em tamanho e a vista da piscina refletora hipnotiza os visitantes. Para os entusiastas que amam a história, procurar o famoso erro na escrita esculpida na parede também faz parte do passeio. Com grande esperança para o futuro, nenhuma previsão em relação a isso se aventurou, exceto que o escultor acidentalmente escreveu a palavra futuro com E em vez de F. Há uma câmara na fundação do edifício que também merece uma visita. Você vai encontrar uma estrutura semelhante a uma caverna, onde estalactites se formam a partir da água que goteja pelo calcário através de uma passagem secreta. Em torno da ponta norte de Queensland, na Austrália, uma formação de nuvem incomum que surge ao amanhecer assusta os turistas. Essas nuvens são chamadas de nuvens rolo, um tipo muito raro que parece quase rolar pelo céu, lembrando um enorme tubo. Medindo até 1.000 quilômetros de comprimento, esse fenômeno é o resultado de uma corrente ascendente de ar que vai empurrando através da nuvem, criando uma aparência ondulante. Acredita-se que o ar úmido e frio na parte de trás das nuvens faça com que elas afundem, quase caindo na terra. No nordeste da Tailândia, a 750 quilômetros de distância de Bangkok, uma formação rochosa de 75 milhões de anos se projeta das montanhas para a floresta. Ela parece um grupo de baleias nadando juntas, e esse lugar é chamado de Pedra das Três Baleias. Milhões de anos atrás, essa área era apenas um deserto, mas as evidências arqueológicas do período Cretáceo, que é quando o Tiranossauro Rex e o Tricerátopo existiam, mostram que a Terra estava mudando drasticamente naquela época. Acredita-se que as montanhas de arenito foram levantadas por placas tectônicas e a erosão ocasionada pelo rio Mekong. Tudo isso resultou nas formações rochosas de formas estranhas que se destacam hoje. Quem quiser percorrer a rede de trilhas pode chegar ao local e encontrar cachoeiras, além de uma grande variedade de plantas e animais. Do topo desses enormes monólitos, as praias de Mekong, as montanhas e as florestas se estendem em todas as direções.
Um dos livros mais comentados do século XX era um texto antigo que ninguém conseguia ler. O manuscrito Voynich foi descoberto em 1912 e é o manuscrito mais misterioso do mundo. Parece que ele esconde muitos segredos mesmo. A escrita em seu interior é de uma linguagem ou código desconhecido. Ele é densamente ilustrado com imagens estranhas de objetos desconhecidos e símbolos do zodíaco. Os desenhos de diferentes plantas são a coisa mais intrigante sobre o livro, já que nenhuma se compara a nenhuma espécie de planta da Terra que os cientistas conheçam. Um professor de linguística aplicada na Inglaterra afirmou ter decifrado alguns personagens do livro, mas por enquanto, tudo ainda está por ser compreendido. Raios Sprite em forma de água-viva são descargas elétricas altas na atmosfera terrestre. Eles estão associados a fortes tempestades, mas não são as mesmas nuvens que nos trazem chuva. Esses sprites ocorrem de 48 a 80 km acima do solo, na mesosfera. Luzes artificiais à noite tornam muito mais difícil ver esse raio fraco, mas ele pode ter bem mais de 50 km de largura. Os sprites vermelhos são um tipo de plasma frio descarregado acima de uma nuvem de tempestade, adquirindo a cor vermelha com o nitrogênio na atmosfera. Eles funcionam como um equilíbrio das cargas de raios entre as nuvens de tempestade e o solo abaixo. Quando as temperaturas congelantes atingem orchards em Michigan, os madrugadores locais acordam com esculturas inusitadas penduradas nos galhos das árvores. São as maçãs fantasmas. São formações perfeitas de maçãs de gelo. Encontrar uma é muito difícil, pois tudo tem que estar perfeito para que isso ocorra, e deve estar fazendo um frio de rachar. Esse fenômeno de clima raro faz com que as maçãs congelem no galho, enquanto a chuva as cobre com uma fina camada de gelo. As maçãs então descongelam e escorrem como um purê de maçã, restando apenas a bela casca de gelo para trás. O Gateway Arch, na cidade de St. Louis, é como olhar para trás no tempo. O que a maioria dos visitantes não sabe é que esse arco também oferece um vislumbre da sua construção. Ele é o monumento nacional mais alto dos Estados Unidos, com 192 metros de altura e de largura. Ele foi construído para resistir a terremotos e ventos fortes e pode balançar de 2,5 a 45 centímetros sob um vento de 32 km por hora. Encontrados em qualquer área montanhosa coberta de neve, como as montanhas rochosas, o vento, a temperatura, a neve, o gelo e a umidade têm que trabalhar juntos para que sejam vistos esses anéis fenomenais conhecidos como rolos de neve. Começando com uma camada bem fina de neve úmida no solo, ela precisa ficar em cima do gelo ou da neve em pó. Em seguida, uma brisa forte o suficiente deve mover uma camada em forma de rosquinha, que começa a rolar suavemente morro abaixo como uma bola de neve. Depois de parar de rolar, o rolo pode ficar do tamanho de uma bola de beisebol ou tão grande quanto um pneu de carro. Tudo depende da força do vento que estava soprando naquele dia. Um rolo de neve recém-formado não dura muito tempo, porque o pó é bastante leve. A máquina de Anticythera é um tipo de computador antigo que está confundindo a comunidade científica com sua mecânica extraordinária. Um navio grego naufragou na costa da ilha de Anticythera há cerca de 2000 anos. Ele só foi descoberto em 1900 por mergulhadores. Os arqueólogos começaram a separar os artefatos recuperados dos destroços quando encontraram um objeto que não parecia se encaixar na época em que foi criado. A máquina parecia seguir o tempo, os movimentos das estrelas, eclipses, fases da lua e até mesmo contagens regressivas para eventos como as Olimpíadas com incrível precisão. Nenhum mecanismo chegou perto disso até o século XIV, quando começaram a construir relógios com engrenagem na Europa. Arqueólogos na Turquia acreditam que podem ter encontrado a construção arquitetônica mais antiga conhecida no mundo. Ela tem mais de 10.000 anos, de acordo com os especialistas. Encontrados em antigas comunidades agrícolas, esses pilares de monólito tinham até 5,5 metros de altura. Eles provavelmente eram usados para eventos sociais e rituais, mas não se sabe muito sobre eles. Algumas dessas grandes estruturas de pedra tinham formato humano, com entalhes de animais e anéis de pedra nelas embutidos. Recentemente, arqueólogos encontraram construções retangulares ao redor do local. As comunidades que construíram esses monumentos foram o início da mudança para a civilização moderna. Sons estranhos e incomuns vindos do nada estão se espalhando por toda a nossa galáxia, se repetindo constantemente, e é algo que nunca ouvimos antes. Os cientistas descobriram isso em 2020 e não era nada similar a qualquer um dos outros sinais de energia que já estudaram. Sinais fortes e incríveis de rádio ocorrendo de tempo em tempo e desaparecendo misteriosamente em um dia. Isso não se encaixa no perfil de nenhum corpo espacial que conhecemos.
O sinal é um pouco irritante e desaparece sem uma programação. Quando os cientistas tentaram compará-lo com o de alguns outros telescópios, ele já havia desaparecido. As estrelas de massa baixa às vezes brilham com energia de rádio, mas não nesse caso, uma vez que em sua maioria elas têm contrapartes de raios X. Estrelas colapsadas muito densas como os pulsares e magnetares também não são uma opção. A solução mais próxima que encontraram é uma misteriosa classe de objetos chamada Transiente de Rádio do Centro Galáctico, ou GCRT na sigla em inglês. Trata-se de uma fonte de rádio que ilumina e brilha rapidamente. Ela decai perto do centro da nossa galáxia e pode nos ajudar a desvendar os mistérios do universo. Se você tivesse um carro voador que pudesse subir a velocidade de 95 km por hora, só precisaria de 1 hora para chegar até o espaço. A Lua está um pouco mais distante, 400 mil quilômetros, que é cerca de 10 vezes a circunferência do nosso planeta. Isso significa que uma viagem até lá seria como dar uma volta ao redor do globo e fazer isso 10 vezes direto, que levaria menos de 6 meses. Uma jornada a Plutão demoraria mais de 800 anos. O Próxima b é o vizinho mais próximo semelhante à Terra que temos. É um pequeno mundo rochoso que orbita o vizinho estelar mais próximo do nosso Sol. Ele faz sua jornada ao redor da zona habitável da estrela, uma área que está longe o suficiente de qualquer estrela para ter condições moderadas, nem muito fria nem muito quente para que a água líquida exista, pelo menos hipoteticamente. Se você tentasse viajar para Próxima b a 40.200 km por hora, que é a velocidade dos foguetes lunares Apollo, levaria mais de 112 mil anos para chegar lá. E pode não conseguir respirar ali. Ninguém sabe se há atmosfera ali. Os humanos exploram o universo o tempo todo, mas só podemos ver cerca de 5% da matéria lá em cima. E Albert Einstein foi o primeiro a perceber que o espaço vazio não é realmente nada. O resto que não conseguimos observar é na verdade composto de 27% matéria invisível, também conhecida como matéria escura, combinada com 68% de algo chamado energia escura. Se você tentar despejar água no espaço, é claro, fora de uma espaçonave, ela imediatamente irá ferver ou evaporar. Isso ocorre porque não existe ar ou pressão dele no espaço. À medida que a pressão atmosférica diminui, a temperatura normalmente necessária para ferver a água também cai. Tendo isso em mente, a fervura é muito mais rápida no topo de uma montanha do que, por exemplo, ao nível do mar. Não há pressão de ar no espaço, então isso acontece a uma temperatura muito baixa. Os cientistas acreditam que existem pelo menos alguns bilhões de galáxias por aí. Não sabemos o número real e provavelmente nunca saberemos. Mas eles tentaram calcular contando quantas galáxias podemos ver em uma área bem pequena e restrita do céu. Pode parecer que o universo era cheio de estrelas e alguns planetas aqui e ali, mas nossa galáxia tem pelo menos 100 bilhões de planetas. Se você encher um balão com hélio e soltá-lo, notará que ele flutua muito alto e subirá para a atmosfera, mas não para o espaço sideral. Quanto mais alto se vai, mais rarefeito se torna o ar na nossa atmosfera. Seu balão irá até o ponto em que a atmosfera ao redor tem o mesmo peso que o hélio nele. Isso acontecerá aproximadamente a uma altura de 32 km acima da superfície, então esse será o ponto máximo do balão. Não sabemos realmente qual a grandeza do universo. Não conseguimos ver suas bordas, nem sabemos se ele as tem. Usamos a tecnologia para enxergar a uma distância de cerca de 14 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Isso significa que podemos ver cerca de 28 bilhões de anos-luz de diâmetro, começando com a camada mais externa da nossa atmosfera, que termina a cerca de 960 km acima da superfície terrestre, embora o tamanho do universo esteja mudando constantemente e fique maior com o tempo. Mercúrio fica mais próximo do Sol, então a maioria das pessoas também pensa que se trata do planeta mais quente. Ainda assim, esse título fica com Vênus, o segundo a partir da nossa estrela central, cerca de 48 milhões de quilômetros mais longe do Sol em comparação com Mercúrio. Este, por sua vez, não tem uma atmosfera, que é como uma espécie de cobertor de aquecimento que ajuda a manter o calor proveniente do Sol. Vênus tem uma atmosfera inesperadamente densa, cerca de 100 vezes mais do que a nossa. Ela não deixa o calor sair, apenas o retém e torna o planeta cada vez mais quente.
Além disso, essa atmosfera consiste principalmente em dióxido de carbono, que permite a entrada livre da energia solar, mas é menos transparente para perder as radiações de comprimento de ondas longas que a superfície quente e aquecida emite. A temperatura média lá é de cerca de 468 graus, suficiente para derreter o estanho. A máxima em seu vizinho, Mercúrio, é de 427 graus. Em talvez 2 ou mais bilhões de anos, estará muito quente para a existência de vida no nosso precioso planeta. Conforme as centenas de milhões de anos passam, nosso Sol continuará ficando mais quente e mais brilhante. Eventualmente, as temperaturas ficarão tão altas que nossos lindos oceanos desaparecerão. Como eles produzem 70% do oxigênio de que precisamos para sobreviver, não haverá vida. Tudo isso significa que a Terra simplesmente se tornará um enorme deserto, algo como Marte é hoje. Plutão, um ex-planeta e agora planeta não muito distante, é realmente menor em diâmetro do que todo o território dos Estados Unidos. A maior distância lá, do Maine até o norte da Califórnia, é de aproximadamente 4.700 quilômetros, enquanto Plutão tem apenas cerca de 2.370 quilômetros de diâmetro. Este planeta está muito longe, mas a borda do nosso sistema solar fica 1000 vezes mais distante do que ele. No entanto, os astrônomos encontraram muitos objetos espaciais orbitando nosso Sol, muito mais longe do que Plutão, como objetos do cinturão de Kuiper e transneptunianos. Há ainda uma nuvem de cometa Oort, que vai a meio ano-luz do planeta não, também 1000 vezes mais longe. Uma estrela de nêutrons é realmente pesada. Apenas uma colher de chá com ela pesaria 6 bilhões de toneladas. Uma delas é resquício de estrelas enormes que ficaram sem combustível. A enfraquecida explode e seu núcleo se desfaz, mas em razão da gravidade, forma uma de nêutrons extremamente densa. Essa normalmente tem uma massa de até 3 sóis, porém o raio é de cerca de 10 km, porque se trata de uma das coisas mais densas do nosso universo, pelo menos que conhecemos. O universo tem uma cor, algo como bege, ou o chamado laticósmico. Também tem seu próprio cheiro, que lembra a carne grelhada ou metal quente. Pelo menos isso é algo que astronautas que flutuaram no espaço disseram. Se você deseja construir um traje espacial, prepare-se para trabalhar muito. Leva 5.000 horas para fazer e vai custar $1 milhão. Um realmente bom terá 11 camadas de material e pesa cerca de 50 quilos. E precisa ser confortável. Você precisará de mais espaço dentro dele, pois cresce até 5 centímetros quando está em órbita. Quando está flutuando no espaço, você não sofre nenhum impacto da gravidade da Terra. É por isso que as vértebras da sua coluna podem se expandir e relaxar um pouco, o que significa que você ficará 3% mais alto. Para 1,80 m, por exemplo, são cerca de 5 centímetros a mais. Não se preocupe, isso não é permanente. Assim que voltar para a Terra, irá encolher de volta ao seu tamanho normal em alguns meses. O espaço não é a melhor opção se você quiser conversar com seu amigo. Porque lá em cima, na verdade, o som não viaja. As moléculas estão tão distantes que as vibrações sonoras não conseguem alcançá-las, o que significa automaticamente que não são capazes de vibrar, e assim não conseguimos ouvi-las. Os filmes não são claros quanto a isso. Ninguém conseguiria ouvi-lo gritando no espaço também. Nós meio que vivemos dentro do nosso Sol, que não é apenas aquela bola de luz grande e quente localizada a 150 milhões de quilômetros de distância de nós. A atmosfera externa é muito maior, se estende muito além da superfície que podemos ver. A órbita do nosso planeta passa por essa tênue atmosfera. A evidência é quando rajadas de vento solar geram as luzes do sul e do norte. Isso significa que, de alguma forma, vivemos dentro da estrela. Não apenas nós, outros planetas também, incluindo o distante Netuno. A heliosfera, que é o que chamamos de atmosfera solar externa, se estende por cerca de 16 bilhões de quilômetros.